Você está no Cláusula Pétrea e quanto mais essa investigação que envolve o Banco Master avança, pior fica para o governo Lula, para o PT e para as eleições desse ano. Vamos acompanhar aí junto comigo, inclusive para engajar nesse vídeo, deixei um comentário delata Vorcaro, porque agora a gente vai ter delação. Olha só, ideia inicial de Vorcaro é mirar políticos e poupar a STF em delação. Quem poderia imaginar que isso ia acontecer, né? É claro que já tem pressões ali internas, é claro que já tem ali, né, uma movimentação nos bastidores para blindar o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. Isso era natural que iria acontecer. Então, vamos jogar a classe política aí na fogueira primeiro, para depois a gente ir para o Supremo Tribunal Federal, que é quem manda em tudo de verdade, né? Agora, olha essa matéria aqui comigo. Lula recebe alerta para baixar o tom e evitar confronto com o Supremo. Por quê? Qual que era a estratégia? A gente até trouxe um vídeo aí recentemente que traz a Daniela Lima, que é uma jornalista ligadíssima com o governo Lula, né, quase um porta-voz do governo Lula, que ela traz informações de bastidores falando o seguinte: o governo está na seguinte posição: ou eu queimo o establishment ou eu me queimo com a população. Né? Queimar o establishment significa queimar quem? Os seus aliados do sistema, que no caso é o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Lula é establishment, né? Só para contradizer que é a Daniela Lima, mas tudo bem, não é assunto agora. Só que qual que é o ultimato do Supremo contra o governo Lula? O negócio é o seguinte: abaixa a bola aí, vocês não podem queimar a gente. Por quê? Olha só isso aqui, gente. Por favor, presta atenção nisso aqui, ó. Confronto com ministros pode custar caro ao governo e tem julgamentos bilionários pendentes no Supremo. Está aí o preço das alianças políticas. É o que eu sempre converso com vocês. A gente não pode forçar a barra para ficar associando ideologicamente esquerda ou direita nesse escândalo aí do Master, como o governo está fazendo, e hoje eu quero comentar aqui com vocês. Agora, é natural você associar o Lula, o governo, a esse escândalo do Master, por um motivo específico, um elo que liga PT e Banco Master. Sabe qual é? Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é aliado político do governo. O Supremo Tribunal Federal ajudou o Lula a vencer as eleições. O próprio Gilmar Mendes fala abertamente: o Lula tem que agradecer o Supremo por ter sido eleito. O Supremo descondenou o Lula e jogou ele para disputar eleições. O Supremo instigou narrativas, ajudou a fortalecer a narrativa de golpe de Estado, ajudou a perseguir o bolsonarismo. O Alexandre de Moraes cometeu diversos crimes para perseguir o bolsonarismo, para ajudar o PT. A própria base de apoio do Lula ovaciona Alexandre de Moraes. Não tem como não associar esses dois. Não tem como não chegar à conclusão de que eles são grandes aliados políticos. E se o Supremo Tribunal Federal, se o Alexandre de Moraes, se o Dias Toffoli são pivô dessa polêmica do Banco Master, naturalmente vai ter associação do governo Lula com o caso do Banco Master. É simples. Não precisa fazer aqui uma articulação mental, uma ginástica retórica e pegar uma notícia aqui, outra coisa ali, uma coisa que não tem pé nem cabeça para tentar associar o PT ao escândalo do Master. Não precisa. Um elo só já é o suficiente. Supremo Tribunal Federal. E aí, sabe o que vai restar para o PT? Vai restar para o PT isso aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Olha só. PT culpa Jair Bolsonaro por escândalo do Banco Master e liga Vorcaro ao Bolsonaro. E vai sobrar esse tipo de coisa aí. Vai sobrar esse tipo de coisa. Vai sobrar ficar ligando o Roberto Campos Neto, vai sobrar ficar falando que o Nicolas pegou o avião do Vorcaro, vai sobrar esse tipo de coisa estúpida, esse tipo de narrativa que, eu repito aqui pra vocês, não tem eco nenhum. Se eu fosse o Lula, eu iria instruir o PT a parar com essa bobagem. Gente, fala da Covid e do Bolsonaro, mas não fala do Banco Master e do Bolsonaro, não, porque é muito desesperador, vai transparecer um desespero muito grande se a gente ficar tentando associar o Bolsonaro, que tá preso, tá nem falando nada, a gente vai ficar associando o Bolsonaro ao escândalo do Master. É ridículo, mas é o que vai sobrar. É o que vai sobrar pro PT. São essas tentativas de construção de histórias, de narrativas, de bobagem, sabe, para tentar associar o bolsonarismo ou o próprio governo Bolsonaro ao escândalo do Master. Eles têm consciência de que não existe nada, não existe relação nenhuma. Não existe relação nenhuma. Mas agora que existe essa associação natural de Supremo, Banco Master e toda essa polêmica respingando no PT, o desespero é claro. Olha essa pesquisa aqui que interessante. Pesquisa indica que o escândalo do Master é associado ao STF por quem conhece o caso. O que essa matéria da Gazeta está falando aqui? Que a maioria das pessoas nem sabe muito bem do que se trata esse escândalo do Master. Mas quem conhece, está por dentro do que está acontecendo, faz uma associação natural, caso Master, com o Supremo Tribunal Federal. Não tem jeito. Esse é o preço das alianças políticas. Eu repito isso aqui todo vídeo para vocês. Esse é o preço das alianças políticas. Enquanto Alexandre de Moraes estava cometendo todos os arbítrios para perseguir o bolsonarismo, ele era aplaudido pelos petistas. Agora,
Essa era a parte boa da aliança. Agora vem a parte ruim. Envolvimento do STF com escândalo do Master, escândalo nacional, escândalo maior que o Petrolão. Vai respingar e quem? Exatamente, governo Lula. Vamos continuar aqui. Olha só, em um país sério, Moraes estaria afastado. Isso foi o que o Carlos Viana disse na entrevista do Roda Viva de ontem. Nada mais justo. Em um país sério, se caso isso aqui fosse sério, se aqui a gente tivesse justiça, se aqui a gente pudesse confiar na justiça brasileira, se nós tivéssemos segurança jurídica e etc., se minimamente a Constituição fosse seguida, o Alexandre de Moraes estaria afastado disso aí. Já estaria afastado até que se descubra a verdade, até que as investigações se desdobrem para de fato saber o que aconteceu, para de fato entender qual era essa relação, para de fato entender por que teve encontro, por que teve mensagem do Vorcaro para o Alexandre um dia antes dele ser preso. Por quê? Se isso aqui fosse um país sério, Alexandre de Moraes já estaria afastado desse caso, dessa polêmica, né? Mas como é ele que manda no Brasil, como a própria esquerda, a própria imprensa corroboraram o poder supremo para essa figura tirânica, agora a gente tem que viver essa vergonha, né? Olha só, olha isso aqui, gente, que interessante. Isso aqui o Carlos Viana também falou na entrevista de ontem. Segundo o presidente da CPMI do INSS, o ministro André Mendonça teve que criar um núcleo separado da PF para trabalhar nas investigações, após um delegado afirmar que recebeu orientações de superiores para não colaborar. Você tem noção disso aqui? Que o André Mendonça teve que designar outro grupo dentro da Polícia Federal para trabalhar nessa questão do Master, porque teve um grupo que recebeu ordens de superiores para não colaborar. Você tem consciência disso aqui? Você tem consciência do quanto esse escândalo do Master colapsa todo o sistema político brasileiro? Isso aqui de fato, o maior escândalo que nós já vimos, maior do que a Lava Jato, maior do que a Mensalão, maior do que qualquer coisa que você pensar. Você tem noção disso? É um absurdo isso aqui. Agora, quem deu essas orientações para a PF não colaborar, hein? Quais ordens superiores? Aí eu te pergunto, quem você vê nas manchetes aí sempre dando ordem para a Polícia Federal cometer os maiores erros, os mais absurdos? Quem colocou um cara da Polícia Federal lá dentro do seu gabinete recentemente? Pois é, Alexandre de Moraes colocando o Fábio Chor lá. E aí? E aí, meu querido? Será que eu daria, cara, eu pagaria para ver? Quem são esses superiores que deram essa ordem para a Polícia Federal, né? E só para a gente encerrar esse vídeo com chave de ouro, olha essa notícia aí. Ex-presidente do INSS sob Lula recebeu 4 milhões em esquema de descontos indevidos, de acordo com a PF. Os valores teriam sido repassados entre 23 e 24. Aí, volta aqui para mim para a gente terminar o vídeo. Eu tenho que ouvir o Guilherme Boulos falando que não, o esquema de desvio de aposentado é culpa do Bolsonaro. Ah, meu querido, não dá, Boulos, não. Você pode fazer qualquer ginástica narrativa, você pode fazer qualquer tentativa desesperada de associar essas polêmicas ao governo Bolsonaro. Você não vai conseguir, meu querido. Você não vai conseguir. O Lula tá muito afundado nisso aqui, mas muito, até o teto. Até o teto. Saiu notícia hoje do Lulinha admitindo que viajou lá mesmo com o careca do INSS. Isso vai dar pano pra manga demais. Isso vai dar muito o que falar ainda. E até explicar, meu querido. Se caso forem inocentes, né? Porque eu acho que não é. Mas até explicar isso tudo. Ah, mas o governo Lula vai ter afundado nisso aqui, né? Sempre lembrando daquele famosíssimo gráfico de descontos lá, direto na folha de pagamento dos aposentados. Quando entra o governo Lula, os descontos disparam. Não tem como desassociar essa polêmica do INSS ao governo Lula. Agora, a polêmica do Banco Master, agora vocês que comprem, vocês que assumam a responsabilidade, a aliança política que vocês fizeram. Assista esse vídeo que está passando aí do seu lado, caso você ainda não tenha assistido. É quase obrigatório você assistir. Clica aí do lado, vamos lá.